Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Vamos nesta semana encerrar, quando chegar o final do mês, daremos entrada no início do outro mês a outras meditações, mas nesse mês de setembro nós estamos meditando na ansiedade, encontrando recursos bíblicos para vencermos esse inimigo tão constante em nossas vidas. Ontem nós falamos que podemos combater a ansiedade com fé e confiança. E hoje nós queremos dizer que o louvor também nos ajuda a vencer a ansiedade. Então, o nosso tema de hoje é Louve a Deus agora. Nós já falamos que a alegria cristã, ela é para ser revelada não só no futuro, mas no tempo de hoje. Nós devemos ter uma alegria da nossa devoção, e isso se demonstra por meio de louvar a Deus alegremente. É o que podemos começar a fazer quando? Agora. Pessoas orgulhosas, elas não louvam o Senhor porque elas estão consumindo-se consigo mesmas. As pessoas humildes, elas reverenciam a Deus com louvores de gratidão que saem naturalmente dos seus corações por meio de orações e louvores. Nos últimos capítulos nós falamos da importância de extrairmos da palavra de Deus os benefícios. A humildade e a oração de gratidão, elas existem para a destruição da ansiedade. Aqui a gente entendeu que no louvor, ambas são vistas como uma só, porque só quem tem o coração humilde, que está reconhecendo e se rendendo ao Senhor, ele tem uma arma poderosa para atacar os pensamentos e também os sentimentos de ansiedade. O louvor, a adoração, eles são uma arma muito importante para quem está vivendo esse ciclo de ansiedade. É uma coisa muito importante a gente reconhecer. Nós falamos ontem sobre Hebreus, mas hoje nós queremos falar sobre o exemplo do livro de Salmos, como ele foi construído, e ele parece ser uma sessão de terapia do salmista, quando ele reconhece quem é Deus e que ele não poderia deixar de louvá-lo, não importava as circunstâncias. Então, o autor de Hebreus, ele diria assim, que quando a gente deixa de louvar e adorar e agradecer, estamos nos desviando do foco, deixando de olhar para Jesus. Então ontem nós entendemos que nós devemos nos concentrar no Senhor. A ansiedade não pode sobreviver em um ambiente de louvor e adoração a Deus. O louvor é uma parte tão abundante do modelo de Deus para o seu povo, que ele nos deixou um inário repleto dele. Os salmos, eles são grandes hinos que o povo de Israel entoava e recitava. Deus queria que eles estivessem continuamente oferecendo o louvor de que ele é digno, daquilo que ele é digno. Salmo 92, 1 e 2 diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. Ao Altíssimo anunciarei de manhã a sua misericórdia e durante a noite a sua fidelidade. Louvar ao Senhor de manhã e à noite dá um tom para as nossas vidas. Mas o que significa realmente louvar a Deus? Alguns pensam que é entoar cânticos, outros quer dizer louvado seja o Senhor, aleluia. Uns acham que é erguer a mão para o alto, outros que é uma oração silenciosa. Mas qual seria a verdadeira resposta? Como louvamos ao Senhor?
Bem, de acordo com a Bíblia, o verdadeiro louvor envolve duas coisas: recitar conscientemente os atributos de Deus. O louvor, ele expressa o caráter de Deus. Quando nós estudamos o Novo Testamento, ele revela verdades que eram mistérios do passado, mas uma grande razão para estudar o Antigo Testamento é que ela revela poderosamente o caráter de Deus, nos habilitando para melhor louvá-lo. A gente tem lá o exemplo que já falamos de Abacuque. Abacuque, ele louvou a Deus por seu caráter, pois ele é um Deus santo, todo-poderoso, eterno, mantenedor de suas promessas. Abacuque 1, versículos 12 a 13. É o louvor resolver um grande problema em seu próprio coração. Abacuque louvou a Deus, mesmo que não haja frutas na vide, nem gados nos currais. Mesmo assim, eu louvarei o Senhor. Ele não compreendia porque Deus iria julgar Israel enviando ímpios caldeus para subjugá-lo, no capítulo 1. Abacuque, ele desejava que Deus restabelecesse e restaurasse seu povo, mas esse tinha ultrapassado o limite da sua paciência. Então ele ficou confuso, mas Abacuque lembrou-se disso: Deus é santo e ele não comete erros. Deus é mantenedor da promessa e ele não descumpre aquilo que ele promete. Deus é eterno e ele será sempre. Então Abacuque, ele continua louvando a Deus, e é o que devemos aprender, que o justo viverá pela fé, como disse Abacuque 2:4. Ele sentiu-se melhor, muito embora as circunstâncias não mudaram. Deus consentia que os caldeus dominassem Israel por um tempo, mas Abacuque sabia que Deus era bastante forte para resolver aquela situação. O que lhe restava era louvar a Deus. Em vez de ficarmos ansiosos com os problemas que não podemos resolver, devemos dizer: Senhor, Tu és maior que a história. Possui todas as coisas do universo sobre Suas mãos. Podes fazer qualquer coisa que desejes. Tu me amas e prometestes que eu nunca ficaria sem aquilo de que necessito. Dissestes que cuidaria de mim, como cuida dos pássaros e das flores. Tu prometestes que teu caráter e poder estão à minha disposição. Dessa forma, eu louvo e glorifico a Ti. Nós devemos, além de glorificar a Deus, dizer em nossos louvores, nossa oração, quem Ele é, devemos também declarar as Suas obras. Os atributos de Deus são demonstrados por Suas obras. Vários salmos estão repletos de listas de grandes coisas que Deus fez pelo seu povo. Eles o louvam por abrir o mar vermelho, fazer a água jorrar de uma rocha, de alimentar o seu povo com maná no deserto, destruir os seus inimigos, fazer cair os muros de Jericó e muitos outros atos poderosos. Podemos reavaliar seu problema. Abacuque começou a louvar a Deus por suas obras, estremecendo ante o poder demonstrado por elas. Lá em Abacuque 3,16, ele afirmou que se regozijaria no Senhor, mesmo que todas as coisas se desmoronassem diante dele. Nos versículos 17 e 18. Mas por quê? Porque Deus já havia provado isso no passado. Eis porque o Antigo Testamento contém uma história extensa das obras de Deus, e por isso podemos conhecer especificamente como Deus provou a sua fidelidade. Olha, se você tem um problema à sua frente que não sabe como resolver, lembre-se de louvar a Deus e diga-lhe: Senhor, Tu és o Deus que colocasse as estrelas e os planetas no firmamento. És o Deus que formasse a terra, separando a parte seca do mar. Então criastes a humanidade e tudo que tem vida. Embora o ser humano tenha pecado, planejastes a sua redenção, pois Tu és o nosso Deus, que esculpistes uma nação para Ti mesmo e a preservas ao longo da história, realizando maravilhas sobre maravilhas em benefício delas. És o Deus que vieste a esse mundo em forma humana e depois Te levantastes da morte. Quando louvamos a Deus dessa forma, nossos problemas
obscurecem comparados com tudo o que Ele fez. Lembrar de quem Deus é e o que Ele faz glorifica e fortalece a nossa fé. Leia os Salmos. Na próxima vez que for tentado a sentir ansiedade, vai lá. Embora tivesse muitos cristãos vivendo assim, mas o Senhor, Ele sempre nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Os Salmos são excelentes para a nossa vida. Salmos para os ansiosos. Eles foram escritos para os ansiosos, os abatidos, os temerosos. Trata-se de uma coleção resumida de salmos que mostra as mais sensíveis e expressivas ajudas que podem controlar os nossos pensamentos ansiosos e nossos sentimentos ansiosos. Talvez você queira isolar-se, é incômodo para estudá-lo. Então, pouco a pouco, ficará evidente como eles podem ajudá-lo a ter maior fé e confiança em Deus. Pare, comece a estudar, comece a orar, comece a louvar e comece a expressar o seu louvor a Deus por meio de salmos. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Lembre-se, louve a Deus agora.